Sejam bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast, o nosso café com saúde. Eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. E hoje nós vamos abordar aqui um tema que poucos falam, mas que a gente precisa valorizar e o Instituto Lado a Lado não pode deixar passar ao lado, que é as mães oncológicas, né? As mães atípicas. Então, nós temos que falar mais sobre isso. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que eu tive a alegria de conhecer e que depois que eu a conheci, eu a acompanho e assim, onde eu puder, eu vou levá-la, porque a voz dela é muito potente, a voz dela é muito importante, que é a minha convidada, Chalma Vicentim. Chalma, seja muito bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse. Quem é Chalma Vicentim? De antemão, eu vou agradecer, né, Marlene, o convite de vocês. É uma honra, né, participar desse podcast. É uma honra estar aqui com vocês. E eu sou a Chalma, eu sou profissional de educação física, eu sou mãe, né? Eu sou a responsável pelo Instituto hoje Ama a Vida, que é as mães da onco, e eu sou essa pessoa incansável que, mesmo diante das lutas, das adversidades, eu tento seguir sempre no meu propósito, cumprindo a minha missão. É isso. E Chalma, como tem sido esse trabalho seu de se aproximar de outras mães, orientar outras mães? Porque baseado na sua história, né, você agora tem aí uma missão e um legado, né, que é esse instituto que você conduz. Como tem sido esse trabalho, né? Como tem sido compartilhar essas histórias? Marlene, então, eu digo que é desafiador, porque você lida com pessoas machucadas, né? Acolher ali pós-diagnóstico não é uma tarefa fácil, porque muitas vezes nós também estamos machucadas, porque o tratamento é longo, né? Um tratamento de câncer, ele é um tratamento longo e a gente acaba muitas vezes se perdendo em meio à complexidade da situação. Então, a gente acolhe, a gente orienta, nem sempre é fácil, né? Mas a gente entende que é um passo a passo, é dia após dia. É mais ou menos assim que funciona. E Chalma, para a audiência entender um pouquinho, né, como que você entrou, né, nessa causa, nessa missão, eu queria que você contasse um pouquinho, né, compartilhasse um pouquinho da sua história, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui se inspirar, outras mães também, né, até procurar o seu instituto. Então, tudo começou após o recebimento de um diagnóstico da Manuela, né? É uma consulta de rotina, e aí a gente recebe o diagnóstico e eu fico ali sem entender o que estava acontecendo. Só que, para que eu digerisse toda aquela situação, eu precisava também entender, ali nós já estávamos no leito ali há 47 dias, e você começa a olhar as outras mães, a situação, a vivência, e entender que sozinha não vai ser possível, sabe? É uma jornada árdua, é uma jornada solitária. Então, eu começo a me colocar no lugar daquelas mães a partir daquela situação ali, presa dentro de um leito, 47 dias. E aí, naquele ambiente, eu crio o grupo, começo a interagir com as mães e buscar as necessidades, né? Então, de acordo com as necessidades delas e com a minha necessidade, porque é algo que eu já vivia. Então, eu começo a acolher, orientar
E aí eu vou vendo as necessidades e vou tentando suprir as necessidades. Começa assim. Uhum. E Chalma, qual que é, no seu ponto de vista, quais são os grandes desafios que as mães oncológicas enfrentam hoje? Olha, são muitos desafios, porque quando você recebe o diagnóstico, você não sabe como é que vai ser a vida pós-diagnóstico. Então, o primeiro passo é você ter pessoas em quem você possa confiar, em quem você possa utilizar de pilastra, sabe? Pessoas que possam segurar na sua mão e falar: vai dar certo e juntas vamos passar por esse processo, porque é um processo. E é um processo longo e intenso, mas nem sempre é uma sentença de morte. Lógico. E Chalma, como é você se cuidar, você se proteger e você ter que cuidar ali de um filho, né, que está precisando, que você tem que dar toda a atenção. Como que é essa travessia? Olha, eu sempre bato nessa tecla com as mães que quando a gente não se cuida, a gente não consegue cuidar de ninguém. Então, eu sempre converso com elas no grupo que procurem ter um tempo para vocês, sabe? 10, 15, 20, 30 minutos. Façam uma caminhada, deixe a criança com alguém, ou leia um livro, ou de repente tenha um tempo para fazer uma maquiagem. Eu foco muito na questão do exercício, porque o exercício, né, ele libera ali os hormônios da felicidade e você já não tem mais aquela sensação de depressão, porque a grande verdade é que as mães, elas se deprimem. Elas se deprimem por não ter ali uma rede de apoio, por não conseguir ter um tempo para elas. Então, quem não se cuida não consegue cuidar de alguém. E a partir do momento que eu comecei a focar um pouco em mim, sabe, tudo começou a fluir. A gente precisa realmente de um cuidado nesse sentido, físico, mental, né, emocional. E me diz, por exemplo, aquelas mães que têm mais filhos, né, e que tem que cuidar dos outros e que os outros também estão ali precisando. Como que você tem auxiliado e como foi a sua também, né, a sua vivência, né? Na verdade, ali pós-diagnóstico foi tudo muito intenso, foi tudo muito complexo, porque você precisa de um tempo para digerir toda aquela situação. E aí, depois a gente começa a entender que a família, ela precisa compactuar, ela precisa, de certa forma, ajudar, né? Então, a gente vai conversando com os filhos, principalmente os mais velhos, né? E aí eles vão entendendo que a prioridade no momento é a criança que está em tratamento oncológico. E aí, com o tempo, torna-se uma rede de apoio, porque eles acabam ajudando, auxiliando, né, em todos os sentidos. Eu, ao longo aí da minha história, eu tenho percebido a diferença, né, que o adulto, ele reage ali ao diagnóstico e a criança, né, é muito diferente. Sim. Né, e eu estava há pouco tempo numa instituição fora de São Paulo, onde eu moro, e aí tem uma pediatra que ela fica no CTI. E aí ela contando algumas histórias, e ela falou uma história que me chamou muita atenção, né? Que tinha uma criança, e essa criança não estava reagindo ali, não queria comer, não queria fazer nada. E aí ela chegou e falou assim: mas você quer sorvete? Aí a criança falou assim: não, não quero sorvete. Você quer filme? Aqui eu tenho vários filmes aqui que a gente pode pôr aqui para vocês. Não, não quero filme. Você quer dar uma volta aqui? Não, não quero. Aí ela falou assim: mas o que você quer?
Aí ele falou assim, você não sabe, você não, né, não interessa, né? Aí ela ficou parada que é uma médica, assim, que ela é magnífica. Aí ela virou para ele e falou o seguinte, eu sei o que você quer. Ele falou assim, você não sabe, não. Você não mora na roça? Ele falou assim, moro. Ela falou assim, você quer seus cachorros? Não, você quer seu cachorro. Aí disse que ele virou e falou assim, sim, eu quero os meus cachorros. Ela falou assim, quantos são? Aí ele falou assim, 6. Aí ela virou e falou assim, 6 eu não posso, né? Mas eu posso trazer aqui, a gente, né, ver aqui como eu vou conseguir trazer um cachorro, tudo aqui para dentro. E aí ela conseguiu, né? Diz que brigou lá no hospital, que fez, não sei o quê, deu banho nos cachorros, tratou os cachorros e levou 2 cachorros. E aí essa criança diz que depois virou outra criança. Então, esse olhar humanizado, né, essa forma de cuidado, como você tem visto isso, né? Como que você tem enxergado isso aí com essas mães, né, que você assiste aí junto ao seu instituto? Olha, na verdade, ninguém caminha sozinho, principalmente numa situação de dor, principalmente numa situação de tratamento, né? Nesse processo, eu vou te falar que é impossível uma mãe entrar lá só e ela simplesmente esquecer que existe um mundo aqui fora, não tem como, sabe? É o momento que a gente precisa realmente de acolhimento, é o momento que a gente precisa de uma palavra amiga, é o momento que a gente precisa de um ombro, sabe? Muitas vezes a gente só precisa de um ombro para compartilhar um episódio ruim no hospital ou, de repente, o falecimento de uma criança, porque isso é fato, né? A gente perde muitas crianças ao longo da jornada e isso marca muita gente, porque como mãe, você perder uma criança que está ali junto com o seu filho, com a sua filha em tratamento, não tem como não sentir. Então, humanamente falando, é impossível a gente seguir sozinha essa jornada. E aí, quando a gente se apega, sabe, a gente costuma falar, eu bato muito nessa tecla que só sabe a dor quem passa. Não tem como. Por mais que a gente fale, por mais que a gente conte, muitas pessoas, quando eu palestro, quando eu converso, eu vejo mães chorando, sabe? Até adolescentes. Moças, pessoas, você sabe que não é mãe, mas ela se sensibiliza, porque ela é irmã, porque ela é filha, porque ela tem uma sobrinha, alguém que ela ama. Então, a gente vai conseguir seguir sozinha nessa jornada. Então, o que torna essa jornada mais fácil é realmente segurar na mão uma das outras e falar, vamos. E principalmente nós que estamos ali juntas, porque a gente sabe, o sofrimento, a gente sabe ali o ponto certinho da dor e de acalmar e de falar, olha, calma, calma que vai dar tudo certo. Isso aqui, ao mesmo tempo que soa como uma sentença de morte, não é uma sentença de morte. Para muitas é vida. É vida e é transformação, sabe? Pós-diagnóstico, porque a vida muda muito. Então, você tem outra visualização da vida. Outra forma de ver a vida, né? E Chalma, fazer você está trazendo aqui alguns pontos muito importantes dessa mãe, né, dessa mulher, ela ter voz, né? Onde você tem percebido os espaços, né? Lógico que aqui está sendo um desses espaços, né? Mas você sente falta de ter mais espaços que possibilite essas mães a falarem, a compartilharem suas dores, compartilhar seus momentos? Sim, sim, a gente sente falta porque eu costumo falar que quando eu recebi o diagnóstico da Manuela, quanto mais eu falava da situação, menos me doía, né? Então, eu fui falando, eu fui conversando com as pessoas e eu sentia que eu ficava bem.
E eu conheço mães que elas se trancam. E aí elas vão se resguardando de uma forma que elas vão adoecendo, né? Então, assim, talvez eventos que nos dessem mais voz, que nos permitissem reunir e tocar no assunto, porque quando você toca na ferida, no início vai doer, mas com o tempo ela vai cicatrizar. Lógico, lógico. Aí vem a autocura, né? E eu queria muito que, se você pudesse, contasse alguma história de alguma mãe que você lá na instituição acolheu e que hoje ela passou por essa travessia e hoje ela está bem diferente da forma que iniciou tudo isso. Olha, na verdade, assim, nós temos muitos exemplos, né? Nós temos muitos exemplos e eu vou citar a Ana. A Ana, ela já tinha recebido um diagnóstico de câncer um tempo antes. E a Ana, ela tem o Lincoln e o Lincoln é diagnosticado há pouco tempo, bebê ainda. E aí nós acompanhamos a rotina da Ana, uma rotina assim, extremamente intensa. O Lincoln ali muito bebê ainda, né? E com 1 ano e pouquinho, nem 2 anos completo, o Lincoln veio a falecer, né? Ele já havia sido desenganado pelos médicos, só que a Ana, ela luta bravamente. Quem acompanha percebe que, mesmo ela tendo recebido um diagnóstico de câncer, depois o filho recém-nascido, e ela não desistiu um só momento daquela criança, sabe? E o Lincoln partiu, ela recebeu o diagnóstico novamente, mas todas as vezes que eu a encontro, ou que a gente se fala ali, que seja pela internet ou que seja pelo WhatsApp, eu percebo que é uma pessoa que ela não se paralisa, sabe? Mesmo com tantas adversidades. Olha só, ela já recebeu um diagnóstico de câncer, o filho faleceu, né? Literalmente, ele perdeu a batalha para o câncer. Hoje ela está em tratamento novamente e ela continua sorrindo. E aí você olha e fala, nossa, às vezes eu acho que eu tenho problema. Não, eu não tenho problema. Por quê? Porque eu ainda tenho a minha filha, né? E as situações são tão diferentes. Então, é uma pessoa que, assim, eu gosto de olhar, lembrar da situação dela e pensar que ela é uma superação de vida.